Bom dia, bom dia, bom dia, bom sábado para cada um de vocês que estão aqui com a gente no Chá das Alines, né, todos os sábados, 9 horas da manhã, fazendo aqui esse devocional, esse momento com Deus, onde nós também aprendemos princípios bíblicos para governar melhor a nossa empresa. Olha, todos os sábados, né, no Chá das Alines tem que ter um chazinho, hein? Eu só vou te liberar de não ter um chá se você tem pessoas que eu sei que não gostam de chá. Então tá ok, eu te libero, tomo um café então, um suco, mas vem aqui, olha, com seu copinho aqui nesse momento, porque é gostoso, né, ter esse momento, tomando alguma coisa ali, fazendo o nosso devocional. E hoje eu tô aqui com um chá de peppermint, né? Eu tô tomando um chazinho de peppermint, tá bem gostoso. E eu vi que a Aline também está com um chazinho ali na mão. Bom dia, Aline. Que chá é esse que você está tomando hoje? Bom dia, Aline. Bom dia a todos. Estou tomando um chazinho de limão e hoje eu fiz uma coisa diferente. Coloquei umas gotinhas de capim-limão, de óleo essencial. O que pode digerir, viu, gente? Não é qualquer óleo que pode colocar no chá, não. Não façam isso em casa sem orientação, né? E tá uma delícia aqui, né? Muito feliz de estar aqui nesse episódio, mais que especial, né? Estamos estendendo o Natal. Feliz Natal para você, né? Na verdade, o Natal é uma data que a gente tem que celebrar todo dia, né? O nascimento de Jesus. Então, aqui na comunidade das Alines ainda é Natal. É verdade. Feliz Natal, gente, para cada um de vocês. Eu espero que vocês tenham passado, né, bem, família, né, que tenha. Eu sei que tem gente que está comemorando, acredito que até hoje, né? Porque talvez emendou aí esses dias para estar com a família. Então, assim, é muito bom mesmo ter esse tempo aí, né, de relaxamento, né? Ter esse tempo também para estar renovando as energias. Exato, Line, exato. E estamos no episódio número 37. Uau! Hoje a gente vai trazer um tema dentro de a estruturação da cultura da empresa. E o nosso tema é quem governa a sua empresa. Esse episódio eu tenho um carinho especial porque foi uma mensagem que uma das pastoras da minha igreja trouxe no domingo passado, após a apresentação das crianças de Natal. Foi a coisa mais lindinha do mundo. E ela trouxe uma mensagem muito especial. E ela contou o que acontece na casa dela essa época de Natal, né? O que os filhos dela fazem até hoje, né? Grandes ainda fazem isso. Não tem aqueles nativity sets, aqueles... Eu esqueci o nome. O presépio. O presépio, né, de Natal. E aí, todo dia o presépio amanhece de uma forma diferente. O lugar, colocam Jesus atrás dos pastores ali, ou atrás de Maria, coloca às vezes algum bichinho na caminha de Jesus ali, e é uma brincadeira. Só que ela olhou aquilo ali de forma diferente esse ano, e ela se perguntou, né? Será se, assim como... E ninguém sabe quem muda, né? Detalhe. Então, assim como, né, eles brincam ali, mudando a posição de Jesus no presépio, ela fez a igreja toda refletir. Eu queria trazer essa reflexão aqui para vocês. Né? A gente está tirando a Jesus do centro da nossa vida? Né? Quem é o centro da nossa vida? E isso me impactou muito forte. Eu tenho pensado nisso a semana inteira e eu queria trazer isso para vocês porque é muito sério, né? Por isso que eu falei, né? O Natal a gente festeja todos os dias, né? E a gente tem que colocar o Senhor no centro da nossa vida todos os dias, né? Então a gente está trazendo esse episódio hoje. Eu estou aqui olhando para o lado que eu não quero deixar nada batido, que a gente escreve um roteirinho para acompanhar com vocês. Então, e trazendo isso para a nossa empresa, né? Quem governa a nossa empresa? Né? Também trazemos Jesus para ser o centro, né, das nossas empresas, um centro de decisão. E o que reflete isso dentro da nossa empresa? Né? Com que ferramentas, na prática, como isso acontece? Mas antes disso, pedir para você ler o nosso texto, Aline, está em Colossenses 1, do 16 ao 18. Tá, joia. Vamos lá, então. Então, você que está aqui com a gente, tá? Pega a sua Bíblia digital, ou então a sua Bíblia impressa, a Bíblia que você tem,
pega aí nesse momento para estar acompanhando a leitura com a gente, tá? Então, Colossenses 1, 16 a 18, 2 versículos apenas, né, nos diz assim, olha, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Uau, Uau. cultura. Uau. Acho que esse texto a gente tinha que ler todo dia, né, Aline? Para lembrar, é verdade. Paulo, no contexto bíblico, né, ele estava falando para a igreja de Colossenses, lembrando a igreja quem era Jesus, que Jesus não é só, né, um coadjuvante ali da história da palavra de Deus, não é só um ponto importante da palavra do Senhor, ele é a palavra, ele é o centro, ele já estava no início, vai estar no fim, né, foi criado, né, para nos redimir, né, nos salvar, né, de nós mesmos, né? E a igreja estava enfraquecendo essa ideia, né? Estava diluindo a importância de Jesus ali dentro. Então ele traz esse texto de uma maneira, né, bem ilustrada de várias formas para dizer que ele é o centro. Né? Ele é o centro, já me arrepio todo, só de imaginar Paulo dando esse sermão, né, na igreja de Colossenses. E quando a gente vai aplicar isso na empresa, como que a gente traz, né, esse valor que a gente tem? Eu e a Aline somos cristãs, independente da sua religião, né? Eu te convido a você ter o seu Criador, né, como centro da sua vida. E você vai ter valores diferentes, né? Você vai se comportar diferente, você vai ser a sua identidade é renovada quando você tem a Jesus como Senhor e Salvador na sua vida. Isso reflete na sua empresa. Isso determina a identidade da sua empresa. Quem é a sua empresa? E quando a gente fala de identidade, de determinar quem é a sua empresa, do que a gente está falando? Da nossa cultura, né? A cultura da nossa empresa, os valores que regem ali as decisões do dia a dia da nossa empresa, a visão que a gente tem como empresa, não só de um crescimento, de prosperidade financeira, mas um crescimento como um todo, um fortalecimento, né, da nossa equipe, servir a nossa comunidade. Então, a gente traz o Senhor como centro da nossa empresa também. E quando a gente não consegue, como que a gente vai? Eu trouxe 3 pontos aqui para a gente aplicar dentro da empresa. Então, a questão de você falar da cultura ser o centro da sua empresa não é simplesmente uma palavra bonita, a minha missão é isso, os meus valores são isso. É algo mais prático, né? O que governa a empresa, né, quando a pressão chega, é quando você reage. Quando está tudo bem, é muito bonito ter aquela missão e aqueles valores, né? Mas e quando o negócio aperta? Quando você ainda não tem a empresa todos os processos bem estruturados. E mesmo que tenha, a gente sempre vai estar em evolução. Uma hora vai chegar um momento que aquele processo não vai funcionar mais, que a gente tem que, não está dando mais certo do jeito que eu fazia, agora eu tenho que mudar. Né? Mas o que você vai ter de base para fortalecer esses processos e essas mudanças e essa evolução? A sua cultura. A sua missão tem que estar muito clara. Quem que o seu time representa dentro da casa do cliente. A gente subiu recentemente um Reels lá no nosso perfil falando exatamente disso, que a sua equipe é o seu marketing mais poderoso, né? Porque ele está ali cuidando do seu cliente. Ele é a linha de frente do seu cliente. O que fortalece a sua equipe? A cultura. Então, a gente vai trazer episódios de diferentes temas aqui, de diferentes pilares da empresa, mas um sempre vai estar intercalado no outro. Não tem como a gente, vou desenvolver esse pilar da empresa, porque isso aqui é suficiente. Não vai ser. Line, uma coisa que eu tenho visto muito é as pessoas investindo em tráfego pago, na ansiedade de ter mais cliente e me falando que precisa estruturar a empresa, que não tem nada estruturado. Meu Deus, aquilo ali me deixa
Não faz isso, né? Não dá, tipo assim, eu não sei nem como. Tem hora que eu falo mesmo, ó, você não está preparada, né, para fazer tráfego pago. Então, a gente quer trazer essa consciência. E se você não tem nenhuma informação a respeito de cultura, o que é, o que representa, a gente tem vários episódios. Tem o Pilar de Cultura, né, Aline, aqui no chat. Tem vários vídeos no canal também, as lives que a gente já deu. Então, maratona aí. Coloca aqui no perfil, nos comentários, né? Preciso de ajuda, chama no grupo de networking, preciso de ajuda que a gente vai te guiar, né? E levando aqui para os pontos práticos, né? Vamos para o ponto 1. Né? O centro define padrão. Né? Com Jesus no centro, o padrão muda quando aperta. A empresa não troca integridade por imagem, nem verdade por conveniência. Uau! Então, quando a gente tem isso claro, a gente não vai estar negociando como a gente vai resolver o que a gente tem que resolver. A gente não vai estar negociando nem tipo de cliente, porque a gente entende o nosso valor. E não é só com o time internamente, é com o tipo de cliente que você vai servir também. Né? Uma das mentoradas nossa pediu ajuda lá no grupo do MBA, Eline, de né, uma estimativa. Ela não tem experiência e tudo. Eu faço, não faço, né? Aquela questão. Ela está ainda entendendo o valor que ela entrega. Então, quando a gente se depara com um cliente que não enxerga esse valor, a gente tem que estar preparada para entender que aquele cliente não é o nosso cliente. Né? E você colocando esse ponto aqui, né, que você até continuou, né, você falou aí agora, mas você até escreveu isso também, né, que aquilo que é certo continua sendo certo, né, mesmo quando custa. Então, assim, a nossa cultura, a cultura da nossa empresa, geralmente ela reflete a nossa cultura, né, porque a nossa empresa é nosso reflexo em tudo. Então, assim, é igual você sempre ensina, né? Se a pessoa não é pontual, ela nunca vai colocar, né, que faz parte dos valores da empresa, pontualidade, porque se eu não sou pontual, não vai ter integridade ali, né, na cultura. Então, a cultura tem que ser uma coisa realmente, não só algo escrito no papel, tem que ser algo que vai realmente ser aplicado, mesmo quando custa. Né? E quando eu estava lendo aqui o script, né, desse episódio de hoje, eu fiquei assim, uau, como que realmente a gente assim está alinhado, né, naquilo que a gente quer trazer aqui, porque hoje de manhã mesmo, né, eu estava fazendo meu devocional e ontem, hoje e os próximos dias, né, eu estou estudando Esdras com uma base assim pensando em liderança, né, pensando na nossa empresa, na comunidade. E uma coisa bem interessante ali que eu vejo, né? Hoje eu li o capítulo 2 de Esdras, e eu anotei justamente isso. Mesma coisa que você escreveu aqui, eu vou até ler. Porque, assim, é muito idêntico. Quando eu li isso aqui, falei, gente, a Aline leu meu devocional de hoje, só que o dela já estava pronto, né? Então, eu não tinha lido o dela, nem ela leu o meu. Mas olha que interessante que eu coloquei aqui, Aline. Isso aqui é a minha anotação do meu devocional de hoje, né? Eu coloquei assim, olha, eu estava fazendo devocional pensando na nossa empresa, né? Que nós somos sócias. Então, eu falei assim, como que a gente preserva a nossa integridade, né? Nem todas as pessoas devem representar a nossa marca. Então, assim, a gente tem nem todo mundo representa a nossa marca, porque tem que estar alinhado em cultura, né? Naquilo que a gente pensa, no nosso valor e tudo mais. Nunca dar autoridade para não perder uma pessoa, mesmo que doa. Então, assim, praticamente, olha, você colocou mesmo que custa, eu coloquei mesmo que doa, né? Porque a gente tem que estar tão alinhado com a nossa cultura que a gente não deve ter medo de perder pessoas que estão desalinhadas. A gente tem que estar ali. E o que esse texto que eu estava lendo, né, de Êxodo, o que ele traz? Eles tinham acabado o cativeiro babilônico tinha acabado ali, encerrado os 70 anos, que Deus tinha falado que ia ficar 70 anos lá, mudou o governo, né, outro país, né, uma outra nação dominou a Babilônia, mudou o governo, e eles deixaram, então, os israelitas voltarem para reconstruir Jerusalém, cada um voltar para sua casa, ter de novo seu culto e tudo mais. E as pessoas, então, voltaram. E quando eles começaram a voltar, eles fizeram um censo para saber a função de todo mundo, quem é sacerdote para poder trabalhar no templo. Eles tinham que fazer esse censo para poder alinhar tudo, né? E aí tinha pessoas que chegaram, eu achei muito interessante essa parte, foi que chamou mais atenção, que tinha algumas pessoas que chegaram e falaram, nós somos israelitas, mas eles não conseguiam comprovar, porque esse tempo de 70 anos, eles perderam a identidade deles lá, no casamento e tudo mais.
E teve pessoas, acho que eram 3 famílias de sacerdotes, que eles também não conseguiram provar que eles eram sacerdotes. E aí eles não deixaram eles assumir, sabe? Mesmo, tipo assim, eles falam, nós somos da linhagem. Inclusive, tem até entre parênteses, que eu achei até engraçado, né? Tem até entre parênteses falando assim, e ele casou, um dos sacerdotes casou com uma pessoa de uma outra família e assumiu o nome dessa família. Então, ele perdeu o nome dele, sabe? Então, quer dizer, essa atitude dele lá fez ele perder e por isso ele não conseguiu comprovar que ele era sacerdote. E ele falando que mas eles não deixaram de assumir. Então, eu fiquei imaginando, nossa, imagina o conflito que deve ter dado, né? Tipo assim, a briga que deve ter dado, não, eu sou sacerdote, porque sacerdote tinha os direitos lá, né? Então, ele perdeu todo aquele direito que ele tinha, porque não conseguia comprovar. E quando eles estavam fazendo isso, eles eram rígidos na cultura, sabe? Tipo assim, não tem, enquanto não se comprovar, você não vai assumir isso aqui, porque a nossa cultura é forte nisso. Sabe? Então, assim, esse ponto aí que você colocou, né? Quando a gente coloca a nossa cultura como centro, é isso. O texto que eu estava lendo é isso. Várias pessoas foram excluídas, tipo assim, não foram listadas como israelitas, porque não era brincadeira. Não é quem estava assim, estou animado, tá com vocês, eu vou com vocês. Então vou colocar você aqui também como israelita. Não era assim. Israelita é israelita, sacerdote é sacerdote, a cultura é forte. E ela tem que ser aplicada. Então, assim, é um ponto que eu quero trazer aqui, porque alinha totalmente com o que eu estava estudando hoje. Uau, uau, como o Senhor é lindo, né? Confirma as coisas assim, alinha. Uau, nossa, nessas horas, sabe o que eu sinto, Aline? É como se o Senhor viesse assim, me desse um abraço, tá vendo? Eu tô aqui. Ai. É tudo muito lindo, é verdade, Aline. Isso faz a gente ficar emocionado, porque desde quando a gente começou esse projeto aqui do Chá das Alines, começou assim. Não foi a gente que definiu os pilares, foi Deus, e foi confirmando. E cada vez que a gente prepara alguma coisa, a gente sempre está alinhado, e Deus sempre traz. Você lá em Washington, eu na Flórida, e Deus onipresente, né? No mesmo dia, você já tinha escrito isso aqui, eu não sabia que você tinha escrito ainda, eu li hoje. E Deus me colocou no coração ontem. Falei, o que eu vou fazer? Eu quero começar a ler um livro da Bíblia, que eu quero estudar. Aí veio no meu coração Esdras, do nada. E eu comecei a estudar, e Deus começou a ministrar isso no meu coração, e encaixa totalmente com o que você trouxe hoje. Então, assim, Deus realmente é maravilhoso. É uma forma dele mostrar, né, que a gente está no caminho certo, Aline. Eu vejo assim. E uma coisa que a nossa mentora falou, né, a Mayara, ela falou assim: ó, vocês estão de um lado. A gente fala sempre da separação, mas ela fala da gente cuidar do país inteiro, né? Uma está na Flórida, a outra está em Washington. Perfeito. Como assim, perfeito? A gente quer estar perto. Mas não, que a gente está ali, né? Abraçando e cuidando de todo mundo. Tudo é perspectiva, né? Mas é isso. Nossa, ai, amei. Amei. Então é isso, né, Aline? Continuando aqui nossos pontos, acho que nem precisava, já encerrou ponto de já tem. Mas é isso. Então, quando a gente fala, né, de centro, é isso. Você estava falando aí dos israelitas ter perdido a identidade deles, né? E é a mesma coisa também da gente não ser verdadeiro, né? Quando a gente constrói a nossa missão e nossos valores. Como você deu o exemplo, né? De a gente colocar uma coisa que não é uma fortaleza nossa. Então, a gente não vai sustentar. Vai chegar um ponto que você não vai entregar aquilo ali. Ou você também, às vezes, até levanta, mas no momento de pressão, de problema, você... vamos fazer aqui desse jeito. E aí você enfraquece a sua cultura, né, diante do seu time ou diante do seu cliente. O número 2 fala dos valores. Talvez a gente já entrou aqui. Uma coisa bem interessante aqui. Fala sobre valores que viram comportamento, como a gente falou, né? Extensão. E se os valores não tiverem no centro, ali, né, eles viram só um slogan, uma frase bonita. É muito bonito eu falar que eu tenho um valor de excelência, de servir, de trabalho em equipe, mas se isso não acontece, é só um slogan vazio ali no tráfego, né? Na sua rede social, ou talvez no anúncio que você coloque, mas na hora que o cliente gostou do seu anúncio, te contrata, e na prática ele vai ver que aquilo ali não é real. E acaba falando assim: estou contratando algo que eles não estão entregando. Então, assim de simples são os valores quando não está no centro da nossa empresa.
E isso é para todo o dia a dia da empresa, desde o atendimento até a entrega da limpeza, viu, gente? Então, em cada mensagem, em cada visita, né, o padrão de qualidade, a forma que lidera, como trata as pessoas em geral. Eu já tive escutar histórias de cliente demitir porque vê a dona da empresa falar grosseiramente com a equipe. Então, são N histórias, né, que a gente escuta, e essa me passou agora na cabeça, porque imagina você falar de um valor de respeito, de integridade, que quer que seja, e o cliente presencia você discutindo com a sua colaboradora de forma grosseira. Uau, que vergonha, né? Então, os valores têm que estar no centro. Da mesma forma que a cultura, a missão tem que estar ali no centro, os valores da mesma forma, né? E o centro protege do atalho, né? O que é esse atalho? É na hora da urgência, como a gente estava falando, na hora do aperto, da pressão, você querer dar um jeitinho, fazer de forma diferente. Então, quando você está ali centrada com a cultura fortalecida, você vai enfrentar. Você vai fazer o que é certo, como a gente mencionou também anteriormente. É mais difícil, sim. Então, como você lidar com uma situação de roubo na empresa? É uma situação difícil. Como você lidar com uma situação que uma colaboradora está passando por uma situação pessoal grave, às vezes você está ali compadecida, mas está afetando a empresa como um todo. Como que você vai cuidar daquela situação sem, né, negligenciar uma ajuda, sem servir uma pessoa paralelamente? Então, e outra história também, teve uma mentorada que encontrou a colaboradora bêbada dentro do banheiro do cliente. Então, gente, acontece de tudo. Se a gente não está preparado para liderar a nossa empresa, a gente não vai estar preparado para essas questões. E é por essas questões que a gente tem que estar preparada. Exatamente por isso. Não é só para ser uma empresa bonita, posicionada, e ali com aquele slogan bonito, nas mídias sociais, né? Aquela pompa toda. Não é beleza. É identidade, é essência. É ter Jesus realmente como centro da nossa vida. Né? A gente não é cristão porque é bonito. Às vezes tem até um certo preconceito, né, com o cristão, se acha perfeito. Pelo contrário, quando a gente entende que a gente é cristão, a gente entende que a gente precisa de Jesus na nossa vida, por tão imperfeito que somos. É totalmente contrário. E o centro da cultura da empresa é a mesma coisa, é você entender que você precisa disso para, na hora da dificuldade, dos desafios, você saber como conduzir aquilo ali. É o que vai guiar, né, Aline? É o que vai guiar em tudo que acontecer na empresa, é aquilo que vai guiar. Uma coisa que a gente até trouxe algumas aulas atrás, lá no MBA, quando a gente estava falando de missão, visão e valores, né? Um exemplo que eu dei foi ler a nossa missão. Né? A gente escreveu a nossa missão lá atrás, e aí, quando eu fui falando missão parte por parte, e o pessoal viu ela se cumprindo ali no MBA. Tudo que a gente entrega no MBA, tudo que a gente está construindo, a gente tinha escrito isso lá atrás. Então, o que acontece? É que a gente vive aquilo que a gente escreveu, não foi um slogan, né, como você falou aqui, não foi uma frase, é uma coisa que direciona a gente em tudo que a gente tem que tomar. Então, toda decisão que a gente vai tomar, tudo tem que estar ligado, tem que ser íntegro, né? Inteiro com aquilo que a gente criou lá atrás, tem que viver realmente isso, né? Então, seja situações mais simples, situações mais complicadas, demitir pessoas ou resolver um problema, sempre o que tem que estar no centro e mais importante, a primazia ali, né? Tem que ser aquilo que a gente estipulou como a nossa missão, nossa visão, nossos valores. Porque se a gente começa a furar aquilo, aí é que começa a dar errado. Né? Então, assim, doa quem doer, como a gente já falou aqui, mas a gente não pode, né? Não pegar atalho, como está falando, porque é caminho mais fácil, atalho é caminho mais fácil. Né? O caminho mais fácil é quando a gente fura alguma parte ali da nossa cultura. E isso aí, com certeza, lá na frente vai cobrar, e vai cobrar caro. Isso. A gente teve o privilégio de ter essa informação na formação da nossa empresa. E não é necessariamente a realidade na comunidade, né? E eu também não conhecia esse conceito quando comecei a minha empresa, mas a gente está trazendo esse conceito para você agora, independente se você está começando ou se você já tem
anos no mundo da limpeza e agora você está buscando informação para profissionalizar a empresa, não interessa quanto tempo, né? Se você está começando ou se tem anos, o interessa é que você está com informação agora. E o que você vai fazer com essa informação? Né? Você está num ambiente, eu amo isso, a gente vai falar em todo episódio, em toda, né? A gente está num ambiente, né, de que você vai crescer, a gente está com pessoas que você vai estar alinhada, vai estar trocando ideias, aqui a comunidade das Alines é para isso, a gente traz o conhecimento para você, e o que você vai fazer com esse conhecimento? Né? Como que você vai agir? Qual o resultado que você vai ter? Com a ação ou sem ação? Porque vai ter um resultado. Não é, se eu não fizer nada, não vou conseguir, não vou chegar em lugar nenhum. Não, você vai conseguir o mesmo que você tem conseguido até agora. Né? Então, isso é muito sério. E como a gente sempre traz um desafio aqui, que a gente é mão na massa, né, Aline? Isso. Tem o desafio aqui da semana para te guiar, né? Como você navegar isso e iniciar. Então, o primeiro ponto é fazer uma auditoria do centro. O que é a auditoria do centro? Para ali 15 minutos por dia, né? 5 dias ali e responda por escrito, né? É um exercício de meditação mais prático, né? Tem que responder, coloca no papel. Gente, o cérebro trabalha de maneiras diferentes, né? Então, você tem que né, tá fazendo os exercícios como a gente faz, porque tem um propósito para isso. Né? Qual a principal decisão de hoje e o que governou essa decisão? Né? Se você fala assim, eu não sei qual é a minha missão, não sei quais são os meus valores, começa a mapear o que você já faz, o que é inegociável dentro da sua empresa. Né? O que tipo assim, está dando problema, que está repetindo o problema, é porque você não está colocando algum valor seu naquela situação para resolver aquele problema. Às vezes a gente fica mesmo sem uma perspectiva muito reduzida e a gente precisa olhar além para poder olhar de forma diferente. Então, coloca aí o que está tomando suas decisões. É uma consequência do que está acontecendo ou você está parando? Não, quem sou eu como empresa? Quais são os meus valores? E é assim que eu vou decidir. Né? Ver quem está governando agora no momento. Aonde eu negociei um valor para facilitar um caminho? Uau! Né? Se você fala muito né, de alguma questão de respeito, de verdade, de integridade, pontualidade, e aí você mente para o cliente por que você chegou atrasado. Teve uma época que eu mentia para o meu cliente, facinho. Né? Eu não era cristã, e eu rapidinho inventava uma desculpa, que eu achava que aquela era uma desculpa, né? Eu nem via como mentira. É uma mentira branca. Não, eu via como mentira, Aline. Eu falava assim, não, eu já me convencia que aquilo ali não vai afetar o cliente, vai justificar, não vai estressar ele, né? Se eu falar que eu esqueci, como é que ele vai reagir? Então, aí vai ficar tudo bem. Eu me convencia que aquilo ali estava ok. Mas hoje em dia eu não negocio. Eu falo, sinto muito, me passou completamente spaced out, né? Eu não uso esqueci, eu uso spaced out. Mas, gente, e não é fácil. Às vezes você, tipo assim, reconhecer um erro para o cliente, né? Mexe muito com a gente, mexe com o nosso profissional, mexe com o nosso orgulho, mexe em vários níveis. Né? Mas não, para mim não é negociável. Tem hora que eu falo, minha equipe errou mesmo, realmente, mas eu tomo uma responsabilidade, eu não treinei ela para fazer isso. Então, às vezes, mais até do que necessário o discurso que eu trago, mas porque para mim isso é inegociável hoje em dia. Né? Então, olha onde você está negociando um valor seu para facilitar o caminho. É uma maneira de você mapear se você está no centro ou não. E o terceiro é qual ajuste prático vou fazer amanhã para relocar Jesus no centro. Né? Colocar o seu criador no centro da sua empresa. Na prática, o que você pode mover uma ação? E quando a gente fala de uma ação, não é você desenvolver a cultura da sua empresa amanhã, não. É você parar para ir gradualmente. Né? E se você está perdido, como eu falei, chama a gente que a gente vai te guiando nos episódios. No Chá das Alines tem a série Estruturação Cultural de Cultura, e ali tem vários episódios para te guiar, né, nesse contexto todo. Então, escolha o valor da sua empresa para transformar em um comportamento
observável nessa semana, não só a palavra prática. O que quer dizer isso? Né? Colocar em prática o valor. Se você tem o valor de servir, sirva a sua equipe de uma maneira diferente essa semana. Né? Sirva o seu cliente de uma maneira diferente. E eu não estou falando de fazer coisas extras aleatoriamente, sem cobrar, sem estrutura, não é isso. É uma forma diferente. Peça um feedback para o seu cliente. Né? Isso é uma maneira de você servir, ter certeza que você está entregando qualidade, né? Valor para ele. Né? E conclusão aqui, né? Eu vou ler porque ficou bonitinho que fez uma analogia. O presépio, né? Não só faz sentido quando o presépio só faz sentido quando Jesus está no lugar, né? No centro. Então, coloque o Senhor no centro da sua empresa, da sua vida, que eu não tenho a menor dúvida. Eu não tenho a menor dúvida que a sua cultura vai estar fortalecida, que você vai conseguir reajustar a sua identidade, não vai perder a sua identidade como os israelitas perderam, né, no contexto que a Aline trouxe, e você vai se fortalecer como empresa. Aí sim, aí você vai crescer com estrutura, né, e com sucesso, e não só aleatoriamente apagando incêndio. Uau, Aline. Quem governa a sua empresa, né? Então a gente fica aí, né? Essa pergunta no ar, né? Quem está governando a sua empresa, né? Está sendo a sua cultura, né? Está sendo os seus valores que estão alinhados com os valores bíblicos, né? Porque os nossos valores têm que estar alinhados com quem é cristão, tem que estar alinhado com o valor bíblico, né? Porque a Bíblia é o nosso manual de fé e prática, né? Então, então a gente realmente nós temos que, nesse restinho de ano, né? Quero trazer aqui isso para vocês, que para você pensar, refletir realmente, né? Quem está governando a sua empresa, né? Então, assim, é muito importante para você poder realinhar e no próximo ano você já começar a construir, né? A partir de agora, né? Já começar a construir essa empresa que realmente é governada por uma cultura, que é a cultura que você acredita que deve ser a cultura da sua empresa. Não é um copy and paste de outras empresas, né? Mas é que você realmente acredita que é a cultura da nossa empresa. Aline, muito obrigada por trazer, né, essa reflexão, né, tão linda hoje aqui para a gente, né, nesse finalzinho de ano. E eu queria, Taliana, a gente finalizar aqui, só dizer que nós temos hoje na comunidade das Alines nosso clube de avanço, né, que é o lugar que a gente pode, se você está precisando aí de ter, né, quero construir metas para minha empresa e eu preciso de alguém para me ajudar a alcançar essas metas, porque pegar o papel, né, Aline, e escrever um monte de meta ali assim, qualquer pessoa faz, eu já fiz muitas vezes. O negócio, a virada de chave mesmo é a gente conseguir alcançar essas metas, saber o que fazer. E a gente criou o Clube de Avanço justamente para isso, para a gente poder estar ajudando cada pessoa que estiver ali com a gente a alcançar as metas, tá? Então, como que você faz para você poder participar? Você pode nos chamar na nossa comunidade, lá no Instagram, tá? Você pode ir no direct no Instagram, nos chamar lá e falar que quer saber mais sobre o Clube de Avanço, tá? Quem está no grupo de suporte também do WhatsApp, você pode nos chamar no grupo do suporte. Então, são vários canais que a gente tem, os comentários aqui do vídeo, tem também lá no Instagram, tem também o suporte ali no WhatsApp. Você pode nos chamar e falar, eu quero saber mais, que a gente vai te explicar. O Clube de Avanço, gente, vocês não vão acreditar, mas é $1,04 por dia para você poder participar e estar num grupo de pessoas que estão focadas em alcançar metas, e a gente está trazendo vários especialistas para poder te ajudar a chegar lá, tá? Que a gente quer pegar na sua mão, lá no Clube de Avanço, para você alcançar tudo aquilo que você propor aí no seu coração para o crescimento da sua empresa. Maravilha, que bom que você lembrou, Aline, de trazer isso. Mas é isso, gente, um feliz Natal mais uma vez, feliz final de semana para vocês, descansem, aproveitem a família, né? Não vamos trocar a ordem, né? Você com o Senhor, sua família, depois trabalho. E vamos orar, Aline, para a gente encerrar? Vamos sim. Eu oro, você ora? Ora para a gente. Oro sim. Pai amado, muito obrigada, Senhor, por essa manhã, por esse momento. Eu quero te agradecer, Pai, pela tua presença aqui, Senhor Jesus. A gente pôde ver aqui, meu Pai, de forma confirmada,
que o Senhor está presente aqui, e o Senhor está nos moldando, o Senhor está soprando a tua palavra no nosso coração, para a gente poder trazer aqui para o nosso público, meu Pai. Muito obrigada por essa oportunidade, Pai, por esse canal que eu tenho certeza que primeiro nasceu no teu coração, Pai. E que tudo que a gente for trazer aqui, que nada venha a ser do nosso coração, da nossa mente, da nossa vontade, mas que possa ser sempre da vontade do Senhor, aquilo que o Senhor quer ministrar no coração das pessoas que estão aqui com a gente, que participam desse momento, que o Senhor possa falar conosco, que a gente possa ser somente um canal de bênçãos aqui neste lugar. Nós nos colocamos como canal de bênçãos, que o Senhor possa derramar sobre as nossas vidas e através da nossa vida, Pai, que nós possamos levar esse conhecimento, essa palavra para pessoas, meu Pai, ao redor do país, ao redor do mundo, porque onde o Senhor quiser, eu tenho certeza que esse vídeo, essa mensagem vai chegar. Muito obrigada por tudo, muito obrigada, meu Pai, por esse final de semana que a gente vai ter agora, que o Senhor possa nos abençoar, que nós possamos descansar, renovar nossas energias e começar, Pai, nessa próxima semana, na Tua presença, essa oração que nós te fazemos, agradecidos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Aline, tchauzinho e ótimo final de semana para você. Tchau, Aline. Tchau, gente.